Vamos lá, para a mensagem desse domingo, Isaías capítulo 54. E os versículos, pastora, versículo 2, mas vamos começar no 1, para a gente pegar o contexto aqui. Vamos lá. Canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz. Exulta de prazer com alegre canto e pode exclamar, você que nunca teve dores de parto. Por quê? Porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Diga glória a Deus. Você crê que a igreja do Senhor vai continuar avançando sobre a terra? Eu creio. A palavra diz e temos a promessa que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor, contra a igreja de Jesus sobre a terra. Debaixo de perseguição, debaixo de aflições, debaixo de lutas, a igreja vai continuar crescendo, a igreja vai continuar progredindo. Durante aí, você vê milênios, né, séculos, sempre existe oposição ao reino de Deus, sempre existe oposição à igreja de Cristo na terra. Você vê grandes impérios que se levantaram, autoridades, Satanás usando de todos os seus artifícios, mas não para a igreja. Não para a igreja vai continuar avançando sobre a terra. Amém, igreja? Vamos lá no verso 2, que é a nossa mensagem aqui hoje. Domingo da preparação é a segunda mensagem aí desse propósito. Amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam. Terceira coisa, não impeças. Quarta, alonga as tuas cordas. Quinto, e firma bem as tuas estacas. Meu Deus, só aqui a gente teria matéria aqui para 5 domingos. Ô pastor, assim, primeiro amplia o lugar da tua tenda. Você percebe aqui que são verbos. E o verbo, ele exprime o quê? Ação. Então, da parte de Deus, é uma ordem para mim e para você. É uma ordem para a igreja na terra. Ô pastor, assim, o progresso e a glória de Sião é uma referência hoje para a igreja de Cristo sobre a terra. E a igreja são as paredes? A igreja são as paredes? Não, a igreja somos nós. Então, quando Deus fala assim, ei, amplia o lugar da tua tenda, Ele está falando isso com quem? Comigo, com você. E o que é ampliar? Aumentar, expandir, o que mais? Crescer, isso mesmo, crescer. Então Deus está falando assim, ó, eu quero dar o crescimento. É isso que Ele está falando, realmente a palavra aqui é o crescimento, é a expansão, é o aumento. Mas, para que haja o crescimento, para que haja a expansão, para que haja o aumento, é necessário que vocês se preparem para isso. Porque se eu e você não nos prepararmos, por mais que Deus esteja pronto para fazer a parte dele, se eu não fizer a minha, como que a palavra se cumprirá? A palavra se cumpre, pastora, sim, na vida daquele que dá ouvido à voz de Deus.
E para que haja o crescimento, para que haja a expansão, para que haja o aumento, é necessário a preparação para isso. Domingo passado a pastora falou a respeito, né, se você tem projetos, objetivos, propósitos, Jesus nos orienta ali naquela palavra a se sentar primeiro. Eu quero construir uma torre, né? Então se senta, planeja, calcula os gastos, para que não ocorra que você comece e não termine. E as pessoas comecem a escarnecer, dizendo, olha lá, começou e não pôde terminar. Então, se você tem metas, propósitos, objetivos, seja a curto, a médio, a longo prazo para 2025, ou até além, você precisa se planejar. Você precisa se organizar para isso. Lembra que eu falei em Coríntios também? Que o que a gente começa, a gente tem que terminar. Se você começou, seja aquela pessoa firme que vá até o fim. Mas isso foi mensagem da semana passada. E hoje, pastora, preparação para crescimento. Você quer crescer como igreja do Senhor? Você quer expandir como igreja do Senhor? Você quer aumentar, multiplicar em 2025? Ou você quer ficar na mesma? Uma vez eu ouvi uma frase que eu fiquei assustada: a água parada apodrece. Você sabia disso? Quem sabia disso? A água, se ela ficar parada, ela apodrece. Não, pastor, a água, se ela ficar muito tempo parada, a água precisa do movimento, né? Fluir. É a mesma coisa, a gente precisa desse movimento, desse fluir do Espírito Santo. Não pode ficar parado, parada. Tem que avançar para a glória de Deus. E aí, voltando para a mensagem aqui, quer crescer? Todo mundo quer crescer. Quer expandir? Todo mundo quer expandir. Quer aumentar para a glória de Deus, espiritualmente, em todas as áreas da sua vida, quer romper? Claro que eu quero, pastora. Então Deus está falando, amplia o lugar da tua tenda. Aumenta, né? Ou seja, se prepare para esse crescimento. Vamos colocar na tradução linguagem de hoje. Aumente a sua barraca. Aumenta ela aí. Diga glória a Deus. Torne ainda maior o lugar onde você mora. Faz um puxadinho, pastora. Aqui fala como? É puxadinho ou não? Lá em São Paulo é puxadinho. Aqui é o quê? Quando você tem a sua casa, você tem um terreno lá para o fundo lá. Aí se você for puxar, né? Como se diz, se você for construir mais algum cômodo para trás, lá em São Paulo fala, vou fazer um puxadinho. Aqui é o quê? Puxadinho também? Ou é barracão? Aqui eu já ouvi muito barracão. Aí você acha, barracão, você pensa que é até de madeira, né? Não, você vai ver a casa também. Né? Tem muito isso aqui em Goiânia. Né? Eu já ouvi bastante esse termo aqui, barracão. Né? Fazer um barracão, um espaço grande ali, né, para a pessoa poder morar. Mas como que chama aqui, se tiver que aumentar? Barracão. O barracão é outra coisa. O puxado, é puxado também. O puxado é emendado na casa. E o barracão, ela é separado da casa. Uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa. Vamos explicar isso direito, né? Então vamos no puxado mesmo, né? Vamos aumentar o lugar da casa. O que é isso? Se prepara para crescer. E para se preparar, precisa planejar, precisa organizar. Ninguém cresce se não planejar e se não se organizar. Quem está entendendo aqui, diga amém. Eu quero crescer. Então se planeje.
tenha planejamento e tenha organização na sua própria vida para isso. Onde você quer crescer? Espiritualmente. Então você vai ter que fazer um planejamento, se organizar para esse crescimento espiritual. Como assim, pastor Wes? Você vai ter que determinar um tempo para ler a sua Bíblia, e não só ler, estuda a Bíblia. Mais do que ler, porque tem pessoas que às vezes até falam, eu estou lendo a Bíblia, tá, mas não só leia, estude a palavra de Deus, gasta tempo, porque esse é um tempo que você não vai perder. Se você quer crescer, você tem que se organizar quanto a isso. Tem gente que já acorda cedo, já pula da cama, nem com Deus fala, nem tempo para falar com Deus tem, nem tempo para sentar para ler a sua Bíblia tem, já vai para os seus afazeres. Acorda mais cedo então, para que tenha-se esse tempo, quer dizer, se planeje, né? Se organize quanto a isso. Já viu pessoas falando, eu não tenho tempo, porque eu já acordo, eu já tenho que sair, eu tenho que trabalhar, e aí depois eu já chego, eu tenho que cuidar das coisas, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, às vezes já tenho que estudar, já tenho que ir para aí. Aí quando eu chego, eu já estou tão cansada, que eu só tomo um banho e vou dormir. Ai meu Deus, está tudo errado, onde que está Deus aí em tudo isso? Mateus 6,33 diz que primeiro eu tenho que buscar o reino dele e a justiça dele, para que as demais coisas me sejam acrescentadas. Então, você quer crescer espiritualmente? Você vai ter que se planejar e se organizar para isso. Suponhamos que eu acordo 6 horas para toda essa rotina, então, peraí, eu vou acordar então 5. Vou acordar 5h30. 5h20. 40 minutos, ou 1 hora, ou meia hora que seja, vai ser o meu momento de orar e de estudar a palavra de Deus. E tem que ter uma disciplina, com vontade ou sem vontade. Esperar ter vontade de ler a Bíblia. Muitos aqui já são, maduros espiritualmente, para não serem movidos por sentimentalismo e nem por emoção. Se eu estou com vontade, eu vou ler? Claro. E se eu não estou com vontade, eu vou ler também, porque é o que tem que ser feito. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém, igreja? Mas você quer crescer espiritualmente? Começa lendo a sua Bíblia, estudando a sua Bíblia. Igreja da Graça tem um arsenal, no sentido de estudos. Nós temos o site chamado OnGrace, vamos falar no português.com. Lá você consegue encontrar o curso Fé. Aí eu já fiz o curso Fé. Faz de novo. Faz de novo. Não tem só o curso Fé hoje, ali, online, mas hoje a gente tem o devocional do curso Fé por mês. Aí você fala, mas o curso Fé, a gente tem o devocional toda estação do ano. Toda estação do ano. Isso aqui já é estudo. Mas aí, você não quer o curso Fé, você não quer o devocional por estação, né? Verão, outono, inverno, primavera, a gente tem todos os dias lá, gratuitamente, uma mensagem que o missionário já coloca há muitos anos na internet, no site do OnGrace também. Está lá a mensagem do dia. Por esses dias ele está falando de Gideão, não sei se alguém está lendo. Ele está falando de Gideão, né? Se você já leu a mensagem de hoje, você vai ver lá que ele está falando de juízes lá. E aí você pode estudar aquilo ali. E você vai crescer espiritualmente. Mas além da mensagem,
Você tem hoje um arsenal de livros. Curar enfermos, expulsar demônios é um manual para quem quer viver da fé. Quem está entendendo? O nome de Jesus, o curar enfermos, expulsar demônios, o como tomar posse da bênção. A gente tem tanto livro bom na igreja. Então, assim, não tem desculpa para não crescer espiritualmente. A gente tem um curso bíblico na Igreja da Graça que se chama AGRADE, Academia Teológica da Graça de Deus. Hoje você pode fazer esse curso online. Só entrar no site lá, se matricular. Tem lá a mensalidade, porque tem até mesmo tem que custear lá o material que é oferecido, mas não é nada exorbitante, mas é um investimento, e você vai crescer espiritualmente. Quem está me entendendo aqui, diga amém. Então, se você quer crescer, amplia o lugar da sua tenda. Tem que arranjar espaço aí para aumentar, para crescer. Se você quer crescer profissionalmente, você vai precisar investir também. Você vai precisar planejar, organizar tempo aí para aumentar. Se você trabalha na área, vamos supor, se você é um cabeleireiro, existem cursos para você se atualizar. Se você é um engenheiro, existem cursos para você poder se atualizar. Ah, não, mas já tem a faculdade, mas existe a pós. Existem outros cursos que a pessoa pode fazer para agregar. Porque se a pessoa não atualiza também, ela vai ficando para trás. Quem está entendendo aqui? O dono da empresa lá de máquina de escrever, ele teve que se reinventar. Sim ou não? O que tinha lá as câmeras fotográficas que usava filme, lembra dos rolinhos lá? Quem lembra? Daquelas bobininhas lá? Ele teve que se reinventar. Quem está entendendo? Está vendo que muitas profissões já estão condenadas a desaparecerem futuramente? As pessoas têm que se reinventar, no sentido de se atualizarem, senão vai ficando para trás. Tem que estar antenado, atualizado. Quem está entendendo a palavra, diga amém. Aperfeiçoar o que Deus lhe deu. Então, amplia o lugar da tua tenda, se prepara para crescer. Quem entendeu isso, diga amém. Amém, igreja? Tem muito mais coisa que o Espírito Santo fala ao seu coração. E as cortinas das tuas habitações, o quê? Se estendam. E aqui tem um conselho de Deus para mim e para você. Você vai ampliar a sua casa, você vai ampliar, a sua tenda para crescer. E realmente, porque se não ampliar, como que Deus pode dar o crescimento? Aí Deus está falando, mas não se esqueça de estender as cortinas sobre as suas habitações. Para que serve cortina lá na tua casa? Se você tem lá meus obreiros, você tem Luiz? Você tem até mesmo lá na sua casa, uma janela. Qual o objetivo de você colocar uma cortina? Para proteger do sol, sim ou não? Da claridade, sim ou não? Hoje existe a cortina blackout, que é aquela cortina que, além de proteger do sol, não deixa nem entrar o quê? O calor. Quem está entendendo? Então, a cortina é no sentido de cobertura, de proteção. E Deus está falando, vai aumentar a tua casa, vai aumentar a tua tenda, mas não esquece de estender as cortinas. E vamos lá, o que me dá cobertura? O que me dá proteção aqui nessa terra? O Espírito Santo. O
O Espírito Santo é o que nos dá a cobertura. Diga amém. É Ele. Ô pastora, sim, é a unção dEle. Que eu e você precisamos. Então, estender as cortinas, não esqueça. Não esqueça. Você precisa de cobertura espiritual para isso. Porque tem gente que quer crescer e quer crescer. E não se preocupa de ter cobertura espiritual para isso. Ah, eu vou, eu faço, eu aconteço. Não. Senhor, eu preciso do Teu Espírito Santo, que vai ser e sempre é o meu professor, o meu ensinador, o que me guia em toda a verdade. Sozinha eu não posso ir, não. E como quando o Senhor subiu ao céu, o Senhor enviou Ele, quem? O Espírito Santo. Espera aí que o negócio aqui caiu. O Senhor enviou o Espírito Santo para que estivesse conosco aqui na terra. Então eu preciso dele, comigo. Quem está entendendo aqui, diga amém. Você entende que para crescer você precisa dessa cobertura espiritual? Quem entende isso aqui? Ou você está disposto a enfrentar um novo ano querendo crescimento sem cobertura espiritual? Aí é até bom você pedir para pessoas de Deus também te ajudarem em oração. Ô pastora, me ajuda em oração. Ô irmão, você é uma pessoa de Deus, me ajuda em oração nisso aqui. Ô fulana, você é uma pessoa de Deus, me ajuda em oração. E tem que ser gente mais espiritual do que você, para te ajudar espiritualmente. Porque um cego pode guiar outro? Não pode. Se a pessoa espiritualmente ela não tem visão, ela não tem a unção, ela não tem a direção de Deus, ela está precisando também ser ajudada. Não dá para ela me ajudar. Entende que eu estou pregando aqui ou não? Então busque cobertura. Por isso você tem que pertencer a um ministério, está debaixo da unção do ministério, está debaixo da unção pastoral, no caso aqui da sua pastora. E tem gente que acha que pode viver desigrejado. Não sei onde vai chegar desse jeito. Por quê? Porque a gente precisa. Porque debaixo de cobertura espiritual já não é fácil. E como tem gente que tem coragem de ir sozinho, sozinha. Então não esquece de estender as cortinas, que tem um intuito aí, né, até mesmo de proteger. Quem está entendendo, diga amém. De não deixar que entre o que não é para entrar. O que mais aí diz? Não o impeças. Mas eu posso impedir? Posso. O pastor Jaime tem uma frase para alguns. Eu compreendo perfeitamente o que o homem de Deus fala ali. Alguns às vezes acham um pouco polêmica, porque na hora que ele fala assim, misericórdia. Não, preste atenção, Deus pode tudo? Deus pode tudo? Sim, Deus pode tudo. Mas tem uma coisa que Deus não pode. Não, pastora, não concordo. Deus pode tudo. Mas tem uma coisa que Ele não pode. O quê, pastor? Agir na vida da pessoa que não quer. Porque Ele deu para mim, para você, livre arbítrio. Então, se eu não quiser, nem Ele vai me forçar. É claro que se eu não quero fazer de acordo com a vontade dEle, eu vou ter que aguentar as consequências, porque eu vou dar brecha, eu vou entrar na vontade permissiva dEle. E tem coisas que vão começar a acontecer por causa da rebeldia, da desobediência, da falta de temor a Deus, porque a pessoa não quer submeter à vontade de Deus. Mas não tenha dúvida que se arrepender e se voltar de todo o coração, Deus jamais lançará fora. Ele mesmo diz, o que vem a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora. Mas aqui Deus é bem claro comigo e com você, não o impeças. Está usando o profeta Isaías, mas está dizendo, não
o impeças. Quer dizer, Deus quer lhe dar o crescimento. Ele está aí lhe instruindo como você tem que fazer para crescer. Amplia a sua moradia, a barraca aí que você mora, está lá na tradução linguagem de hoje, a sua tenda. Estende cortinas, se cobre, né? Tem a cobertura, estende bem mesmo, não deixa brecha, mas não impeças. E às vezes o nosso orgulho, a nossa até mesmo teimosia, a nossa, até mesmo às vezes ali, obstinação, pode impedir. Que Deus quer fazer e muitas vezes a gente reluta. O ser humano é muito resistente à mudança. Você vê que no processo do novo nascimento, o nosso espírito, ele é vivificado, ele nasce de novo. Ele estava morto e ele é ressuscitado com Cristo. Mas a nossa mente, ela é a mesma. Por isso que a Bíblia diz em Romanos 12:2, que eu não posso me conformar com esse mundo, mas eu tenho que ser transformada pela renovação da minha mente. Porque a minha mente tem necessidade de ser renovada. Irmão, e está aí uma coisa que dá trabalho, mudar a mentalidade. Porque a pessoa vem às vezes de uma vida inteira, com uma maneira de pensar. E se ela não permitir que a palavra de Deus renove a mente dela, mesmo ela tendo aceitado Jesus, tendo sido vivificada, aquela mentalidade difícil, cabeça dura, que não quer mudar o jeito de pensar. E isso é só Deus que pode fazer, mas se eu deixar. E tem gente que impede, que vem a vida inteira pensando daquela forma. Tem gente que é pessimista. E a palavra de Deus, ela me renova para eu não ser pessimista. Mas tem gente que não se deixa moldar, tem gente que não se deixa transformar. Cabeça dura. Então Deus está falando, não o impeças. Não seja relutante às mudanças. A gente gosta de ficar na zona de conforto. Mas muitas vezes, para o nosso crescimento, Deus tem que nos tirar da nossa zona de conforto. Para fazer o quê? Para nos dar até mesmo ali a direção de como avançar. Mas a gente não gosta. Quantas vezes eu não passei períodos na minha vida, estava tudo muito confortável. E Deus fez igual a águia mesmo. Vem cá, filhote. Já viu a historinha da águia? Já, né? A águia, ela constrói o ninho dela. Natureza muito sábia, né? Deus que fez tudo isso. E ela já coloca propositalmente os espinhos, né, dentro do ninho. E coloca ali tudo da forma que tem que ser colocado ali, confortável. Os filhotinhos nascem, mas enquanto são pequenininhos, o ninho é bem espaçoso, confortável. Mas conforme eles vão crescendo dentro do ninho, aí eles começam a sentir o desconforto, porque onde tem aquelas pontas começa a incomodar. E aquilo é proposital para que eles pulem do ninho para aprender a voar. E se tem um ali acomodado que não quer pular, mamãe águia vai lá, pega pelo bico e joga ele para fora do ninho, para que ele aprenda a voar. E ela vê que ele vai se estribuchar lá no chão, ela dá o rasante, pega, põe ele de volta, até aprender a voar. E muitas vezes Deus faz isso comigo e com você. Minha filha, esse ninho aí está muito confortável, vem cá, joga a gente para fora.
Ah, misericórdia! Não, eu estou aqui, eu te seguro, eu te sustento. Quem está entendendo? Então não impeça a mudança, a transformação que é necessária. E ore a Deus: Senhor, me ajuda a ser transformada, né, a ser realmente moldada de acordo com a sua palavra, a chegar à estatura de Cristo. Diga amém? Vamos lá, o que mais? Do tempo. E alonga bem o que, igreja? As tuas cordas. É para crescimento, sim. Mas esse o alongar as cordas e firmar bem as tuas estacas, é para que você possa suportar as tempestades, as ventanias, as lutas que sobrevirão sobre a sua vida. E aqui Deus está falando: alonga bem as cordas e firma muito bem as tuas estacas. Por quê? Se as cordas não estiverem alongadas e as estacas não estiverem firmes, o primeiro vento que vier, a barraca vai parar lá longe. A tenda vai lá para longe. Ô pastora, sim. E Deus está falando: você quer crescer? Mas você tem que preparar, por quê? Porque todo crescimento, toda pessoa na Bíblia que você vê que elas provaram crescimento, elas passaram por grandes lutas, grandes perseguições, grandes tempestades. Um exemplo, lembra do Isaac, filho de Abraão? Quando ele vai para aquela terra de fome, que é a segunda fome, né, que ele enfrenta na terra, a primeira foi o pai que enfrentou, e Deus fala: não é para ir para o Egito, igual teu pai foi, é para ficar aqui. E Deus falou: habita na terra e eu vou ser contigo. E ele obedeceu, ficou na terra, semeou naquela terra e colheu 100 vezes mais. E a Bíblia diz que ele cresceu, ele se tornou grande naquela terra, ao ponto dos filisteus o invejarem. Olha aí, crescimento, destaque, trouxe a inveja dos inimigos. Porque às vezes a pessoa quer crescer. Aí depois começa a vir as lutas dos invejosos, dos ciumentos. Porque tem gente que não vai ficar feliz com o teu crescimento. Tem gente, só o fato de você ser feliz, ser uma pessoa abençoada, isso já vai incomodar, vai deixar ela triste, vai deixar ela com inveja. Ô pastora, isso existe, e você tem que estar preparado para passar por isso. Tem gente invejosa? Claro que tem. Tem gente que não consegue se alegrar com a alegria dos outros. Tem gente que não consegue, né, festejar com a conquista do outro. Quando fica sabendo que ele conseguiu, que ele comprou o carro dele, que ele conseguiu lá o que ele tanto sonhava, em vez de, oh, glória a Deus que ele conseguiu, estou feliz por ele, mas de coração, a pessoa não consegue se alegrar. Tem gente que até chora. Que isso, pastora? É coisa séria. E uma das lutas que o crescimento traz é a inveja. Só que você tem que ser uma pessoa firmada, como está aqui. Ó, estende, alonga as cordas para firmar bem essas estacas. Você tem que estar bem firmado para suportar passar por essas coisas. Como que é o passo, pastora? Em Números, não está escrito: contra Jacó não vale encantamento. Não, crente, para de ser místico, que a inveja dele, pastora, que está me atrapalhando, só se você deixar. Porque se você tiver com as cordas alongadas e com as estacas bem firmadas, tua tenda não vai ser levada por inveja de ninguém, não. Que a Bíblia diz: contra você, povo de Deus, não vale encantamento.
Tem a tradução que diz que não vale a magia. Pode ser a magia lá que estão fazendo lá, urucubaca, para acabar com você, com a sua família. Não vale encantamento, não vale magia, não vale adivinhação contra Israel. Ai, mas falou, pastora, que uma coisa ruim vai acontecer comigo. Aí você escolhe em quem você vai acreditar. Ou na adivinhação, na profecia maligna, ou na palavra de Deus, ou naquilo que Deus diz ao teu respeito. E se você tiver com as suas estacas bem firmadas, isso não vai tirar a tua paz. Quem está entendendo, diga amém. Tem que firmar bem as estacas. Que o que tem de crente firme, mas não na rocha que é Cristo. Está firme na onde? Mas está firme na geleia. Não pode ver um vento contrário que já estremece todo. Eu tinha um pastor que falava isso para mim. E aí, Juliana, está firme, filha? Sim, senhor. Na rocha ou na geleia? Eu falei, meu Deus. Na rocha, pastor. Ah, então fica firme na rocha mesmo, hein? E tem uns crentes que estão firmes na geleia. Porque na hora que vem as lutas, as tempestades, desmorona. Firma bem as estacas. Você achou lá, menino? Gênesis 26, você colocou aí, eu que não vi. Quando os filisteus começaram a invejá-lo. Olha lá, ó. Ele estava rico, ó, de maneira que os filisteus o quê? Mas por que estava invejando ele? Porque ele cresceu. Que ele prosperou, que ele adquiriu muitas coisas ali, foi um homem muito próspero naquela terra. O que ele fez com a inveja desse povo aí, pastor? Olha o versículo 15. E a Bíblia diz que os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus, não só o invejaram, foram lá e fizeram o quê? Misericórdia, né? Tem gente que além de ter inveja ainda tenta atrapalhar. Deus me defenda. Deus me livre de gente assim. Eles encheram os poços que ele tinha herdado do pai lá de terra. Aí sabe o que Isaac fez? Foi caçar encrenca, foi discutir, vamos tirar isso a limpo. Não. A Bíblia diz... ainda tem um Abimeleque que chega para ele e fala, vai embora, sai daqui. Sai, aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Abimeleque não quis nem ficar mais com ele. Tem gente que vai fazer isso com a gente também. Você vai crescer, tem gente que vai querer também te deixar para lá, te desprezar. Você está disposto a crescer mesmo? Quem está entendendo? Porque tem gente que na hora que começa a passar por essas coisas, não suporta. É aquilo que eu estou te falando. Tem gente que, quando você está ali, na pior, chorando, aí está lá, é difícil mesmo, né? Mas quando te vê bem, até se afasta. Aí começa a te chamar de metido, de metida. Fulano não é mais o mesmo. Fulana não é mais igual. Mas realmente, tem uns que deixam subir para a cabeça, né? Mas Deus é o juiz, está lá em Salmos. A uns ele exalta, a outros ele tem que abater. Porque tem gente que deixa subir para a cabeça. E parece ficar abobado. Aí muda, realmente. Mas tem gente que continua mesmo, na simplicidade, na humildade, mas aí enfrenta essas lutas aí. Não quero mais ficar perto de você, não. Fulano, nem fico mais com ela, porque agora... Misericórdia, Pai. Você está preparada para passar por isso? Suas estacas estão bem firmadas para suportar? Quem está entendendo? Ou qualquer falatório, ou qualquer opinião diferente, ou qualquer fofoca, ou qualquer olhado
né? A pessoa olha meio torto para você, vai te desmotivar, te abater. Ai, não aguento mais, Senhor. Para com isso. Firma bem as tuas. Sabe o que Isaac fez? Tá bom então, me quer aqui, nós não vamos brigar não. Ele foi. E a Bíblia diz que ele fez o quê? Que ele cavou outro poço. Mas aí os encrenqueiros vieram, porfiaram. Eva, deixa aí, vai. Mas Deus tem para dar, vamos. Cavou outro poço. Pastora, vieram de novo encher a paciência dele lá, ele não caiu nessa e deixou, até que ele cavou, e eles já não mais caçaram encrenca com Isaac. Aí depois esse próprio Abimeleque, que falou, vai embora, sai daqui, lá na frente, você vai ver que ele vai reconhecer que Deus é na vida de Isaac. Ô pastora, sim, sim. Ele mesmo vai reconhecer lá na frente, lá. É? E Deus é bom por isso. Sempre será. Quem crê nisso, diga amém. Você crê nisso ou não? Então firma bem o quê? Olha lá. E o Abimeleque lá veio a ele, príncipe, né, do seu exército. Aí continua aí. Que vieste a mim, pois que vós me aborreceis e me enviaste de vós. E aí, porque o Isaac falou, né? O que você veio fazer aqui, Abimeleque? Você não mandou eu ir embora? Você não me desprezou? Você não falou para eu apartar do você? Aí ele falou, não, nós havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Diga glória a Deus. Até os que te desprezaram, mas não, realmente, Deus está na tua vida. Me desculpa aí por tudo. Você crê que Deus é poderoso? Então, firma bem. Vamos lá? Isaías 54, 2. O que diz aí? Alonga as tuas cordas e faça o quê? Firma bem o quê? As tuas estacas. Firma bem. Aí, eu vou ter que parar por aqui, porque Deus fala que a sua mão direita e a sua mão esquerda vai transbordar. E a sua posteridade, a sua família vai possuir nações, para que sejam habitadas as cidades que foram assoladas. A igreja vai avançar. Quem crê nisso, diga amém.